pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Meu nome é Stephanie, para aqueles que não lembram. Eu sou professora de História e durante esse tempo a gente vai conversar e vai estudar a história juntos, beleza? Já tinha dado alguns spoilers para vocês quando a gente estudou sobre as primeiras civilizações, que a gente iria estudar sobre o Egito, que é um tema que as pessoas gostam bastante, porque trata de pirâmide, de múmia, de faraó, de tantas coisas que estão no nosso imaginário. Então vem comigo que a gente vai estudar sobre isso. Antes da gente começar, é bem importante você lembrar que tudo aquilo que a gente for falar aqui tá lá no nosso livro didático. Nesse caso, tá lá no volume 1 e o conteúdo é a África em outros tempos, beleza? Essa aqui é a abertura do capítulo para vocês lembrarem. Quando a gente fala de Egito, uma das coisas que a gente lembra são das pirâmides, certo? Então vamos dar uma olhadinha nessa imagem. Aqui nessa imagem tem a pirâmide, né? As 3 pirâmides mais famosas do mundo, que são as pirâmides de Quéops, Khafre e Mycerinos. E, gente, elas são bem grandes, porque elas são equivalentes a um prédio de 49 andares, ou seja, elas têm 146 metros de altura. E elas foram construídas há muito tempo atrás, há 2.700 anos antes de Cristo. Então a gente consegue perceber, né, que olha, elas são velhas, bastante tempo atrás. E o Egito Antigo, né, como eu falei pra vocês, ele desperta muita curiosidade na gente, porque a gente quer saber o que aconteceu naquele tempo, né, por que tem pirâmide, por que a escrita era diferente. Enfim, vamos descobrir algumas dessas coisas. Lá no livro de vocês tem uma imagem muito legal que traz isso pra gente. Primeira coisa que é bom a gente pensar é a questão, né, que traz um pouquinho da sociedade, como era, do Nilo cortando a cidade. Mas a primeira coisa que é bom a gente pensar é que nessa sociedade existiam diferentes funções. Lembra que a gente estudou isso? Que nas sociedades começaram a existir pessoas para cada função? Então, lá existiam os escribas, ou seja, uma pessoa responsável por escrever. E a atividade dele era bem top, porque não era todo mundo que sabia ler ou escrever. Existiam pessoas que eram selecionadas para essa função. E qual que era a importância dessa escrita? Para que eles escreviam no Egito Antigo, né? Eles escreviam coisas religiosas, assuntos religiosos, textos da parte da religião deles, e também eles registravam cobranças de impostos e coisas ligadas a isso, ao comércio e aos impostos. E a escrita deles era chamada de hieróglifa. E aonde que eles escreviam isso, né? Você deve estar se perguntando, será que eles já tinham caderno, como a gente tem hoje, ou outras funcionalidades? Não, pessoal, eles escreviam no papiro, certo? Eles escreviam a partir dessa planta, que se chama papiro, e aí eles criaram como se fosse um papel para escrever os hieróglifos ali. E você deve estar se perguntando aí, quem era o líder, né? Quem cuidava do Egito, dessa sociedade? Bom, lá não era um rei, era um faraó. Você já deve ter visto essa imagem aqui, que representa os faraós, né? Ela também tá lá no livro de vocês. E o faraó, ele era como o próprio Deus na terra. Então a religião deles e o Estado estavam juntos. Porque esse faraó era tanto o líder político deles, quanto o líder da religião. Então Estado e religião estavam juntos. Outra coisa importante da gente lembrar é que lá no Egito eles sobreviviam da agricultura. Ou seja, eles plantavam, né, e começaram a sobreviver disso. E uma coisa que é bem legal também da gente conhecer é que sim, eles viviam a partir do rio e eles começaram a fazer obras de engenharia grandiosas, além das pirâmides. Eles começaram a canalizar aquela água, criando canais de irrigação, para que aquela água do rio chegasse às plantações que estavam mais distantes. E aí você deve estar se perguntando, bom, como que era a religião no Egito Antigo, né? Uma das coisas que a gente tem que saber é que eles eram politeístas, ou seja, eles acreditavam em vários deuses ao mesmo tempo. E esses deuses geralmente estavam ligados a elementos da natureza, como o sol, a água, enfim. Há tantos e diversos elementos que existem na natureza, certo? E para eles, esses deuses eram responsáveis pelo funcionamento do planeta. Ou seja, tudo o que acontecia no planeta ou no dia a dia deles era por culpa dos deuses. Então, se chovia, era porque algum deus quis, ou se o rio estava numa cheia boa, também era porque Deus quis. Se a plantação não dava boa, era também porque algum deus quis. Tudo se explicava assim. Que tal agora a gente conhecer um pouquinho dos deuses egípcios? Antes da gente começar, é bem importante vocês entenderem que uma característica da religião egípcia é misturar a forma humana com a forma animal para representar esses deuses. O nome disso é antroposomorfismo. Sim, é um nome bem difícil, mas não tem problema, vocês já vão entender.
Vamos dar uma olhadinha em um desses deuses? Esse deus aqui, que tem uma cabeça diferente, que a gente pode reparar, é o deus Anubis. Anubis tem a cabeça de chacal, que é um animal parente do lobo, né? Dos cachorros também. E esse deus era responsável pela vida após a morte e também pelos mortos. Essa deusa aqui é a filha do deus Ra, o deus do sol. E Hathor, né, que é o nome dela, era a deusa do amor, da beleza, música e dança. Ela tinha uma forma humana e de vaca, sim, pessoal. E era uma das divindades mais antigas do Egito. E muitos templos foram construídos em sua homenagem. E esse cara aqui, com a pele verde, se chama Osíris. Ele era um dos deuses relacionados à morte e o renascimento. E ele cuidava do tribunal que as pessoas iam após da morte, né? Que eles acreditavam. E ele julgava se as pessoas elas mereciam ter vida eterna ou não. E outra coisa que eu sei que vocês adoram é entender sobre as múmias, né, pessoal? Então aqui a gente pode dar uma olhadinha nesse processo, né? Aqui primeiro eles mumificando. Aqui eles colocando nesse sarcófago, né? Então, como é que funcionava esse processo de mumificação, né? A pessoa morria, né? Essa mumificação geralmente, como a gente vê, acontecia com os faraós ou com as pessoas importantes da época, os nobres. E aí ela morria e eles tiravam todo o líquido dessa pessoa, com sal, enfim, tiravam os órgãos. E era uma forma de deixar esse corpo da pessoa preservado. Então, hoje em dia, quando a gente vai em museus ou quando a gente percebe algumas outras coisas, né? Às vezes em filme ou vê imagens na internet ou até mesmo nos nossos livros, a gente começa a perceber que ainda esses corpos estão preservados. E por que eles faziam isso? Porque eles acreditavam na vida após a morte. Então, lembra daquele deus verde que a gente viu, o Osíris? Eles acreditavam que a galera ia morrer e encontrar com o Osíris. Osíris iria decidir se essa pessoa ela poderia viver, né, uma vida eterna ou não, para qual era o destino dela. E se ela pudesse viver essa vida eterna, ela iria viver com aquele corpo que ela tava. Então, assim, ela tinha que se manter bem, por isso que eles preservavam o corpo. Além disso, as pirâmides que tanto fascinam, né, a nossa história, elas também foram construídas por causa disso, porque eles queriam, né, de certa forma, alcançar os céus. Então, por isso que as pirâmides são tão grandes. E lá eram enterrados os corpos, as múmias, ficavam lá dentro. E no continente africano não existia só o reino do Egito, né, que se tornou famoso. Existiam outros dois reinos que também se destacaram. O nome deles é Reino de Kush e Reino de Ashur. Agora, a gente vai aprender um pouquinho sobre o Reino de Kush. O Reino de Kush fica também no continente africano, numa região que pertenceu ao Egito. Porém, o local dele hoje em dia corresponde ao lugar que é o Sudão, certo? Naquela época, ele tinha duas capitais. O nome delas era Meroé e Napata. E aqui nessa imagem que tá lá no livro didático de vocês, a gente consegue perceber as ruínas de um dos templos, o templo de Naga, que fica no Sudão. Ela ainda tá disponível aí pra gente conhecer e pra gente ver. E o templo era dedicado ao leão, o deus guerreiro Kushita, beleza? E o outro reino é o reino de Ashur. Ele é a região da atual Etiópia. E eles ficaram conhecidos por suas intensas trocas comerciais com outros lugares, como reinos da Europa, do continente asiático e também do continente africano. Então, agora chegou a hora do nosso desafio. Depois de a gente aprender tudo isso, a gente percebeu que a religião é um ponto bem importante para a sociedade egípcia, certo? E o que você vai fazer? Você vai pesquisar a partir da seção Cidadania Todo Dia que tem lá no seu livro. Você vai pesquisar sobre a diversidade das religiões e vai fazer um textinho sobre isso. Então a ideia é que você pesquise sobre alguma religião que você não conhece, que você tem interesse em saber e que não seja a sua, né? Porque eu acho que o legal é a gente pesquisar e conhecer a religião do outro, entender quais que são as formações, quais são as bases, enfim. O conhecimento nos ajuda a vencer preconceitos e também nos ajuda a nos aproximar de outras culturas, porque religião também é cultura. Então tá dado o desafio. Você vai pesquisar sobre a diversidade religiosa no mundo atualmente e também sobre uma religião que você queira conhecer. Faz um textinho que eu tenho certeza que vai ser legal e que você vai descobrir muita coisa nova. Até a próxima. Tchau, tchau!